O nosso vídeo de hoje da série Divulga vamos falar sobre motores de passos. Quer conhecer um pouquinho mais sobre este elemento? Então não sai daí! O motor de passos ele é um pouquinho diferente do motor DC padrão. Ele possui enrolamentos separados que permite que você selecione exatamente aonde ele precisa parar. Deste modo, o motor de passos ele acaba sendo utilizado principalmente em robótica e em sistemas de precisão, como por exemplo, impressoras, scanners, robôs em geral e na automação industrial. A grande vantagem do uso do motor de passos reside principalmente na possibilidade de você dizer exatamente aonde quer parar o seu eixo, por este possuir um movimento discreto, ou seja, em pequenos passos. Este controle ele acaba sendo tão preciso quanto a quantidade de passos que o motor dispõe, o que pode variar do modelo do motor e, é claro, do seu custo. A desvantagem do uso do motor de passos em relação ao motor DC comum reside basicamente na sua velocidade, pois este motor ele possui aí um limite de velocidade na qual ele consegue rodar devido, é claro, a esses pequenos passos que ele precisa dar. O funcionamento do motor de passos ocorre basicamente através do conceito de alinhamento de solenoides ou bobinas energizadas. Quando você energiza um solenoide, este produz um campo magnético, e este campo magnético vai atrair o rotor do motor de passos. Assim, nós possuímos diversas bobinas, diversos enrolamentos, que quando acionados em determinado momento fazem com que o rotor se alinhe com este campo magnético e pare naquele ponto, possibilitando assim que você selecione exatamente o ângulo ou o ponto aonde você quer que este motor pare e permite também que o eixo fique travado. A depender do tamanho deste motor e da bobina, o eixo ele realmente vai ficar parado naquele ponto com uma grande força, possibilitando assim que o seu braço mecânico, por exemplo, consiga fazer tarefas com maior precisão e maior força. O que vai definir a precisão do motor é basicamente a quantidade de passos que ele consegue dar. E a quantidade de passos que este motor consegue dar estará diretamente ligada à quantidade de bobinas presentes no estator do motor de passos. Assim, existem alguns modelos de motores de passos no mercado. O primeiro tipo de motor do qual vamos falar é o motor de passos com relutância variável. Este tipo de motor ele possui um estator com um enrolamento. Então nós podemos observar aqui que cada um desses dentes presentes no estator possui uma bobina separada. Então cada uma dessas bobinas proporciona um passo para o motor. Também podemos observar que o rotor dele possui dentes e este rotor ele será constituído de ferro, utilizando-se então de uma propriedade chamada relutância, que é a facilidade que um material proporciona para a geração de um fluxo magnético. Então, através da relutância, nós polarizamos o rotor do motor e faz com que ele se alinhe com as bobinas que estão acionadas naquele determinado momento. Esse tipo de motor, o motor de relutância variável, ele apresenta uma força menor, porém ele acaba sendo bem mais barato do que outros tipos de motores de passos. Também possuímos o motor de passos de ímã permanente. Esse tipo de motor também apresenta um baixo custo, ele também vai possuir o enrolamento no estator, sendo que o seu rotor é constituído por ímãs permanentes. Ele é caracterizado por um baixo desempenho, tendo um torque muito baixo, baixa velocidade e também uma baixa precisão, entre 24 e 48 passos por volta. Esse tipo de motor, então, ele é amplamente adotado na informática. É aquele motorzinho que você vai encontrar em um drive de disquete. Para aqueles que são mais jovens, vou deixar uma foto aí de um drive de disquete. Já não é algo muito usual, dificilmente você encontra este tipo de equipamento, e ele também é utilizado em drives de CD, que também já estão caindo em desuso. E também possuímos, é claro, o motor híbrido, que ele adota os dois tipos de tecnologia. Ele possui também um enrolamento no estator, o que é o padrão para o motor de passos, e o seu rotor é constituído de um ímã permanente e também de um ferro com dentes, semelhante ao
motor que nós vimos antes de relutância variável. Esse tipo de motor ele é caracterizado por um alto torque, maior velocidade e uma precisão entre 100 a 400 passos. Este tipo de motor ele é amplamente adotado na indústria robótica, desenvolvendo assim equipamentos de altíssima precisão. Por exemplo, os robôs que hoje já fazem cirurgias em hospitais através de tecnologias como laparoscopia e etc., eles possuem este tipo de motor, né? Motor de passos híbridos com uma altíssima precisão. E, obviamente, eles são motores extremamente caros. E enquanto forma de ligação para os motores, nós podemos separar em dois tipos básicos, o unipolar e o bipolar. O unipolar, nós possuímos uma bobina com a derivação central, aonde nós vamos devidamente acionar a bobina através de um driver, selecionando o sentido por onde a corrente vai circular, energizando de 1 para A ou de 1 para B. Assim, ao realizar essa energização, quando nós energizamos 1A com o 2A, nós vamos causar um deslocamento anti-horário de meio passo. Se nós energizarmos 1B com o 2B, o deslocamento já será no sentido horário. Este tipo de ligação, então, nos permite selecionar para que lado o motor vai girar, selecionando entre A ou B através do fio comum que nós possuiremos dentro da ligação do motor. Já a ligação bipolar, por sua vez, não possui a derivação central, e a polarização ela deve garantir a reversão do motor, ou seja, a alternância entre polo sul e polo norte, mudando o sentido da corrente. Assim, a cada 2 passos, o polo ele precisa ser invertido do motor para que, onde antes nós tínhamos um polo sul, nós tenhamos um polo norte. E as duas bobinas deverão ser energizadas juntas. Este tipo de ligação ela proporciona uma maior complexidade, principalmente no driver. Afinal de contas, quando nós temos a derivação, basta selecionarmos se a corrente deverá fluir do 1 para o A ou do 1 para o B, enquanto aqui nós precisamos inverter o sentido da corrente no circuito. A maioria dos motores mais simples que são adotados amplamente aí na indústria eletrônica, eles são do tipo unipolar. Um exemplo que nós temos são esses motores para Arduino que normalmente compramos, eles são do tipo unipolar. Aqui nesta tela nós temos um exemplo de como é efetuado os passos do motor e nós temos o exemplo de passo inteiro e meio passo. Ao utilizar um sistema de meio passo, nós conseguimos uma maior resolução no motor, porém temos perda de torque no mesmo. Aqui nós temos a tabela verdade de acionamento do motor, com a identificação do tipo de motor. Quando nós temos o motor bipolar, ele vai ser um motor de 4 fios normalmente. O unipolar ele vai apresentar 5 fios, sendo que um fio será o comum. Unipolar e bipolar, série, também possuirão 6 fios. Unipolar e bipolar, série com ligação em paralelo, possuirão 7 fios. Assim você consegue identificar o seu motor a partir da quantidade de fios que ele possui. Aqui nós temos então a tabela verdade dos motores, onde podemos observar motor unipolar operando apenas com passo completo, motor unipolar operando com passo completo, mas com o torque ampliado. Nós reforçamos o campo magnético ligando sempre 2 bobinas ao mesmo tempo. E o unipolar com meio passo utilizando o torque normal. Então a meio passo nós perdemos um pouco da força que o motor poderá exercer em seu eixo em relação ao unipolar, utilizando a polarização dupla, onde temos então o aumento do torque. A ligação do motor unipolar ela acaba sendo relativamente simples, podendo ser feita utilizando transistores, como neste esquemático, onde temos aqui a incidência de 4 pinos que vêm do microcontrolador que excitam a base dos transistores, que acabam atuando basicamente como chaves. Também podemos utilizar o LN2003 como driver de corrente para esse tipo de motores. E aqui eu já tenho inclusive anotado as cores do motor de passos padrão, aquele que normalmente adotamos aí para experimentos com Arduino. E nós vamos ainda fazer um experimento aqui no canal, adotando um motor de passos e também esse ULN2003A, tanto utilizando o Shield quanto a montagem em protoboard. Não perca os próximos vídeos
aqui no canal. E este foi o nosso vídeo da série Divulga, onde trazemos conteúdo teórico e extremamente importante para você que está estudando eletrônica. Lembrando que muitos conteúdos que nós vimos aqui nesta série também são aplicados nas demais séries aqui do canal, como por exemplo com microcontroladores PIC e Arduino. Então fica ligado para ver as aplicações que teremos com motores de passos aqui no canal. Se você é novo aqui, não esquece de assinar o canal e clicar na sinetinha para não perder todas as novidades que ainda estão por vir. Se ainda não deixou o like, clica aí embaixo e dá aquela fortalecida no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize os comentários do YouTube. É muito legal saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos, o que podemos melhorar e se tem algum conteúdo que vocês gostariam de ver aqui. Você também pode nos seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E se você tem algum projeto profissional para desenvolver, pode entrar em contato através do nosso e-mail contato@bobsim.com.br. Somos especializados no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para controle de máquinas, focados em sistemas digitais e agora também trabalhando com sistemas IoT, também desenvolvendo a camada web e também a integração de sistemas. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.